Quem muito gosta de dizer que está escondido em algum canto do mundo, engana-se. Porque depois do advento do sistema global de posicionamento ou de posição, o famoso GPS, na sigla inglesa, baseado nisso aqui, está bastante enganado. O filósofo, professor, doutor Mário Sérgio Cortella disse em uma de suas palestras sobre o universo, quem somos nós, pontinhos na Terra, no planeta, no sistema solar, no universo. Esgotos ambulantes. É isso mesmo. Nós não passamos de esgoto ambulantes. Para quem gosta de se achar melhor do que os outros, né? É mais ou menos por aí. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, bom domingão! Enquanto uns carregam pedra, outros gozam dos descansos, dos prazeres e dos lazeres. Pois é, eu opto por carregar minhas pedras aqui com vocês. Tá bom? Boa noite, amantes da cultura. Boa noite, galerazinha aqui da página minha pessoal do Facebook. Galera também do grupo de estudos individuais Estratégia também no Facebook. Essa aula, por ser uma aula de apresentação matemática agora, né? Porque como eu havia falado anteriormente, então nós vamos começar a semana nesse domingão aí, já falando sobre matemática. E nada melhor do que a geometria analítica para vocês, né? Vamos começar com ela, mas antes disso, vamos falar um pouco de história. As pessoas dizem que a menor distância entre dois pontos pode ser uma linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Isto é, né, gente? Por trás de tudo isso existe uma matemática e que não é tão simples assim, tá bom? Quem inventou o plano cartesiano? O plano cartesiano foi inventado pelo filósofo e matemático francês René Descartes no século XVII. Para quem não sabe, filosofia, matemática e física e química andam assim, ó, em paralelo, juntinhos, de mão dadas, tá bom? É bom saber disso. O físico, principalmente, que não entende, que não gosta de filosofia, para mim, no meu modo pessoal de falar, nem é físico. Aliás, tem uma fala do professor doutor João Zemetic, na história da física, que conta exatamente isso, que o próprio René Descartes, inventor do plano cartesiano aqui, né, no caso de duas dimensões, XY, as coordenadas XY, ele foi contemporâneo de Galileu Galilei. E ele era favorável ao heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Tinha o geocentrismo, que era sobre a Terra como centro. Centrismo. Terra, terra, centrismo, centro. Terra como centro do universo. Heliocentrismo, hélio, Sol. Centrismo, centro. Então, o Sol como centro do universo. Galileu defendia essa história e combatia essa ideia e combatia a hipótese aristotélica que era rigorosamente na época defendida pela então poderosa Igreja Católica. No entanto, né,
Galileu foi considerado um herege pela Santa Inquisição. Aí, Santa Inquisição. Os inquisidores da época, inclusive o próprio Papa, né, que era também um matemático, mas ele tinha que se portar como um Papa, ele, por se só condenou Galileu, né, e de bater de frente com as ideias da Igreja Católica, como um herege. Né? Ele queria que as ideias aristotélicas, né, muito antes de Cristo, fossem seguidas até naquele momento, por volta de 1600 e alguma coisa, século XVII, na Idade Média ainda. Aí, então, o que aconteceu? Em virtude disso, Galileu foi condenado. Mas, para não ser queimado, né, em praça pública, como esse herege, ele então desmentiu tudo isso e falou, né, que o heliocentrismo estava errado, de Nicolau Copérnico, né, vamos saber disso, vamos lembrar também, o físico Nicolau Copérnico, que ele, né, idealizou toda essa hipótese, no caso, e Galileu também deu continuidade a tudo isso. Porém, no entanto, nós hoje sabemos que ambas, geocentrismo e heliocentrismo, era tudo uma enganação. Né? Todo mundo estava errado porque o universo sequer tem um centro. Tá bom? Ele está em constante expansão. Né? Aí então, quando o René, que era contemporâneo de Galileu Galilei, soube da situação crítica que passava Galileu, ele também tirou dele da reta, saiu fora e foi então aí que ele se dedicou apenas à tese dele do chamado sistemas de coordenadas cartesianas. Agora, Galileu, é bom enfatizar aqui ainda, que ele não foi morto. Por quê? Ele desmentiu tudo. Apesar de ter falado bem baixinho, né? No livro dele lá também tem, né? Num dos livros dele lá, ele fala mesmo claramente que a Terra, além de redonda, ela gira sim, ela é o centro do universo. Mas que né? Bom, deixando isso de lado e continuando aqui com o nosso plano cartesiano, que foi inventado então pelo filósofo e matemático, né, René Descartes, é possível reparar que a matemática e a filosofia andam de mãos dadas, como eu havia dito para os senhores. Bom, desde os primórdios da sistematização da matemática e filosofia ocidental, na Grécia Antiga, os principais matemáticos sempre estiveram estreitamente envolvidos com os princípios absolutos do pensamento filosófico que conhecemos hoje. Nomes como Tales de Mileto, Pitágoras, Galileu Galileu, inclusive, como eu havia dito para os senhores, contemporâneo de Descartes, são alguns exemplos. E não é diferente com o inventor do plano cartesiano. René Descartes é o principal homem por trás do racionalismo filosófico. E o seu método, conhecido como método cartesiano, é um princípio absoluto do pensamento filosófico moderno. O filósofo é popularmente conhecido no meio, mais diretamente como autor da famosa frase penso, logo existo. Em 1637, René Descartes lançou as bases da geometria analítica e sistematizou o plano cartesiano como ferramenta de interseção entre a geometria e a álgebra. Coisa linda, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E é isso aí, né, que eu tinha para falar sobre história para vocês
meus amiguinhos aqui do Amantes da Cultura, porque tudo isso é cultura, e também galera do Facebook. Molhando a palavra aqui porque hoje foi dia de falatório e muito. Vamos lá. Geometria analítica, o estudo do ponto e da reta, tá? Há quem diga que, eu falei, a menor distância entre dois pontos seria uma reta. Bom, mas tem uma matemática envolvida por isso mesmo, por trás de tudo isso. O estudo do ponto e as relações de pertinência. Primeiro, o que é relação de pertinência? Relação de pertinência é aquele fato de pertencer ou não pertencer, tá bom? Pertence ou não pertence. Aqui nós temos um plano cartesiano x, y, tá? A abscissa, que é essa linha horizontal aqui, e a ordenada, que é o eixo y. As duas são ortogonais, ou seja, no ponto de encontro delas irá formar exatamente um ângulo de 90 graus, ou também conhecido como ângulo reto, na origem. Vocês sabem que quando você quer encontrar alguma coisa, e isso é fato, né? Além das coordenadas que a gente fala aí, que a gente tem que traçar, qual a sua coordenada? O cara acha que estudar isso é uma grande bobagem? Pois é, a engenharia, as engenharias, a arquitetura, a administração de empresa, a economia, tudo estão diretamente ligados a esse tipo de estudo. Então não pense que você está fora dessa brincadeira aí, não, porque não. Entendeu? E principalmente você aí, meu amigo, aliás, vocês agora, né? Não é você, não é, eu sou a exceção, que gosta, é apaixonado com smartphone, acha que não vai ser localizado, muito pelo contrário. Aliás, até os celulares pré-históricos, por exemplo, conhecido como os pré-históricos, da Era do Gelo, no meu caso, por exemplo, né, é também facilmente rastreado. Não adianta você falar, eu estou em coisa tal. Pois é, mas se quiser rastrear, pode rastrear pelo Sistema Global de Posicionamento, ou também pode ser rastreado pelas coordenadas do sinal, do sinal que ele emite na hora de estar ligado ali para a torre mais próxima, pelas coordenadas cartesianas, as ondas eletromagnéticas, viu? Que vão passar de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, até chegar, sair de um ponto onde ele está, que é o chamado ponto referencial ou origem daqui, tá? Esse aqui, ó. Tá bom? Então tá. Podemos localizar um ponto P utilizando um sistema de eixos cartesianos, em que OX é o eixo das abscissas, como eu havia dito, abscissas é essa horizontal aqui, e OY, o eixo das ordenadas, tá? Tá aqui na vertical, esse daqui. As duas se encontrando vão formar XOY, que é o sistema cartesiano ortogonal. Ortogonal porque elas são perpendiculares entre si. Retas perpendiculares entre si. Quando elas são perpendiculares entre si, nesse exato ponto de encontro aqui, elas vão formar um ângulo de 90 graus, correto? Bom, então aqui eu tenho, por exemplo, para você aí, ó, o O, que é a origem 00, o par ordenado 00, é a origem do sistema, e também chamado de ponto de referência. Claro, se eu não tiver um ponto referencial, usado muito na física, claro, né, principalmente na cinemática vetorial, a gente não tem como. Tem que ter um ponto de referência para isso aí. O XP é a abscissa do ponto P e o Y, desculpem aí a falha aqui, o YP é a ordenada, o YP é a ordenada no ponto P. XP, XY são as coordenadas no ponto P, do ponto P a ele aqui, do ponto P, né? A posição
do par ordenado XP e YP são as coordenadas do ponto P. A posição do ponto P é dada a partir de suas coordenadas no sistema cartesiano e nos quadrantes do ciclo trigonométrico. O que é isso? O que eu quero dizer? Deixa eu virar a câmera um pouquinho mais para cá agora, né, para eu ser mais facilmente entendido. Só um minutinho aí, galerinha. Pera aí, deixa eu dar um closezinho aqui, que aí vocês vão entender o que eu quero chegar aqui, tá bom? Aí tá um ciclo trigonométrico. Quem nunca foi capaz de ouvir alguém chegar e falar assim, né? A minha vida deu uma guinada de 360 graus. Primeiro ele usa a palavra guinada, ou seja, mostrando ser um exímio conhecedor da palavra, né, do grau de intelectualidade, etc, etc. Mas, na verdade, ele é um fora da lei na matemática. E também, se ele tentou impressionar a namorada ou o namorado, ele acabou se ferrando. Por quê? Porque se o cara tava na merda, foi uma guinada volta, né? Deu uma volta de 360 graus, se ele estava na merda, ele saiu da merda, deu uma volta todinha por tudo onde é que ele poderia ter ficado e voltou pra merda do mesmo jeito. Então, voltando novamente aqui a coisa mais séria, o ciclo trigonométrico é esse aqui, né, dividido em 4 quadrantes. 4 quadrantes, para ser mais exato. Esse aqui é o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto e último quadrante. De 0 a 90 graus nós temos o primeiro quadrante. De 90 a 180 graus, o segundo quadrante. De 180 a 270 graus, o terceiro quadrante. E de 270 a 360 graus, o quarto e último quadrante. Tá? Lembrando que cada quadrante desse tem exatamente 90 graus. Viu? Também, uma observação importante aqui que eu preciso de falar para os senhores e não poderia deixar, é essa daí, ó, tá? Que conhecer o ciclo trigonométrico é relevante para entender tudo sobre as funções trigonométricas. Quem são essas funções trigonométricas, moçada? Seno, cosseno e tangente, tá? Aí, a hora que a moçada começa, puta merda, lá vem ele com as loucuras dele lá, pois é. Mas acontece que é, sim, essencial a gente entender isso daí, porque sem saber as funções trigonométricas básicas, porque tem as outras, né? A secante, cossecante e a tangente, a cotangente. Então, é claro que é evidente que essas aqui são as básicas primeiro e é onde a gente, por agora, se limita a estudar. Agora, observe uma coisa aqui, voltando novamente lá para riba, para tudo do novo. Olha lá, vamos voltar aqui numa imagem mais ampla. Aí, tá bom? Tá bom, né? Que aí vocês não ficam sem ver o ciclo trigonométrico aqui embaixo. Observem que as coordenadas para encontrar o sujeito P aqui, ó, essa pessoa, P de pessoa, né? Pergunta, aonde que você está? Ah, eu estou a tantos quilômetros da origem, né? XP e também no caso aqui, a leste e a norte da origem também, que olha, que confusão que eu ando aprontando com as coisas. YP. Não olho antes, depois sai fazendo cagada. YP. Então ele tem essas coordenadas aqui. XP, o par ordenado.
XP, YP. Lembrando a vocês que essa ordem alfabética aqui deve ser obedecida na hora de ser colocado, que a gente vai ver na próxima aula. Aí, se eu quero localizar essa pessoa, esse camarada aqui, no ciclo trigonométrico, eu vou ver que ele está aqui, olha, a uma distância da origem aqui, né, do centro, XP, e também a uma distância YP do centro, na ordenada e nas abscissas. Aí, o que vai acontecer? Então ele vai estar aqui, ou seja, no primeiro quadrante, né? Aí vai ter todas as medidas, é claro. Por enquanto aqui, a gente está falando apenas de letras. Valeu, galerinha! Isso aí foi apenas o início. Agora eu vou dar, né, sequência aqui na segunda hora, a hora que eu mostrar para vocês essa relação, desculpa, essa relação de pertinência que existe entre os par-ordenados aqui do sistema de cartesiano e o ciclo trigonométrico. Valeu? Falou então, abração, daqui a pouquinho a gente tá de volta.